Talvez seja chocante, talvez não para muitos, mas nós estamos acostumados a ouvir que a noiva é a noiva palavra. E a pergunta que se tem a seguir é: por que a noiva é a noiva palavra? Porque o Espírito e a noiva falam a mesma coisa. Se o Espírito e a noiva professam a mesma coisa, esta é a razão de que nós estamos professando a palavra, porque cremos nesta palavra. Então a gente tem por base isto. Mas se eu disser a você que a palavra que nós temos, a Bíblia Sagrada, para muitas pessoas é um livro extremamente espiritual. E eu quero dizer para você que este é um engano. A Bíblia não é um livro que trata de espiritualidade. A Bíblia é um livro que trata de todos os assuntos gerais referente à vida do ser humano aqui na Terra. Não é apenas de um foco espiritual. A Bíblia fala de política. Eram os profetas que estabeleciam os reis, aconselhavam reis, condenavam reis. Estamos falando de política, reinado. A Bíblia, no seu grande conteúdo, ela fala e trata muito sobre guerras. E eu pergunto, o que tem guerras com espiritualidade? Guerras entre as nações. E a Bíblia também não fala de uma política apenas voltada para o reino de Israel. O profeta Daniel disse que ele é aquele que estabelece reis e reinos e destitui reis em seus reinos. A Bíblia fala sobre o reinado, por exemplo, de Nabucodonosor, que era da Babilônia, não era de Israel. Fala de Ciro, fala de Dário, fala de Assuero. Fala e ordena ao profeta Elias para ungir a Azael, rei da Síria, e a Eliseu, profeta, em lugar de Elias, e a Jeú, profeta, rei em Israel. Então a Bíblia fala sobre saúde. Saúde também não está ligado à espiritualidade. A Bíblia fala de finanças. Qual a relação de finanças com espiritualidade? A Bíblia fala de família, fala de casamento e explicitamente fala de sexo. Eu não posso pegar o livro de Cantares e esconder quando ele relata e desenha uma vida íntima de um marido com uma mulher. Eu não posso falar que isto é espiritualidade. A Bíblia nos faz menção sobre todos os pontos de vista em que o homem está inserido aqui na Terra. A gente talvez não queira encarar as coisas assim, mas, na verdade, o que nós entendemos de espiritualidade na Bíblia é mínimo. E eu conheço muitas pessoas que, se você perguntasse para elas e dissesse: você acha que você é carnal ou espiritual? Elas diriam: não, eu sou espiritual. Mas o apóstolo que mais escreveu sobre a Bíblia no Novo Testamento, Paulo, 14 de suas epístolas, ele disse: eu sou carnal. E ainda acrescenta no capítulo 7 da carta aos Romanos, disse: olha, o que eu quero mesmo fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Então eu encontro na minha vida duas forças, duas leis. Com o meu entendimento, a minha parte psíquica, a minha espiritualidade, eu sirvo a Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. São coisas que ficam muito claras e muito definidas dentro da Bíblia. Agora, quando a gente fala, e esta é uma coisa
muito dura para se falar. Quando a gente fala o que você conhece de Deus, muita gente se antecipa para dizer o que ele tem de conhecimento de Deus. E eu quero aqui, como pregador que sou há muitos anos, dizer: eu conheço muito pouco. Mas muito pouco a respeito de Deus. Você diz, mas essa é a verdade. Por exemplo, se eu fosse falar para você sobre o amor de Deus, eu não sei te explicar. Você saberia me explicar porque Deus quis dar a sua vida por você? Você diz, é porque Ele é rico em misericórdia, mas o que você entende por misericórdia? Talvez nem isso nós sejamos capazes de entender, mesmo que a Bíblia nos relate que as misericórdias se renovam a cada manhã. E quando você vê as misericórdias se renovando a cada manhã, você tem muitas ideias a respeito disso. Mas nós temos 400 milhões de células se renovando cada manhã. E por que elas se renovam? Para que você continue tendo vida. Então nós somos incapazes de compreender sobre o quanto Deus é santo e o quanto Deus é perfeito. E como é que Deus é tão santo e tão perfeito e se relaciona com pessoas ao contrário do que Ele é, como nós somos imperfeitos? Você saberia me explicar? Como Deus se relaciona com você? Queria só que o auditório fosse honesto. Você acha mesmo que Deus teria alguma razão de se relacionar com você? O que você tem para dar para Ele? Você teria coragem de analisar de maneira assim real, sabe, de quantos pensamentos sujos, de quantos pensamentos maus passa pela sua cabeça durante o dia? De agressividade, de vingança, de maledicência, de reclamação. E como é que Deus, sendo tão santo, se aproxima para se relacionar com você? Eu estou dizendo que você não sabe nada sobre Deus. Porque a minha Bíblia diz que Deus é tão santo que Ele considera os céus imundos diante dEle. Os céus são imundos diante dos olhos do Senhor. O livro de Isaías relata que Isaías entra no templo, vê a glória do Senhor e, pensando que ele era um profeta, ele se considerou um imundo e gritou: ai de mim, porque vou morrer. E ele viu os serafins, uma das ordens celestiais, que tem a finalidade, a função de purificar o adorador para que Deus receba seu culto. Os serafins cobriam o rosto e diziam o quê? Você sabe o que isso quer dizer? Eles se sentiram tão imundos diante de Deus que a única coisa que eles podiam dizer era: nós somos imundos e o Senhor é santo. Cobriam o rosto, cobriam os pés e declaravam a santidade de Deus. Seres que nunca pensaram, nunca falaram, nunca fizeram o que nós já fizemos. Então a pergunta que eu continuo fazendo é: o que é mesmo que nós entendemos a respeito deste Deus que é Espírito? Sabe que muitos de nós nos tornamos apenas, religiosos, supersticiosos, cheios de medo, de pavor, mas sabe de uma coisa, de compreensão do que realmente Deus quer de nós? Muito pouco. Muito pouco. Então eu venho aqui nesta reflexão, nesta tarde,
dizer assim, as pessoas querem discutir Bíblias, querem discutir espiritualidade, pelo que elas praticam, e a maior parte das práticas daqueles que se consideram muito espirituais não passam de abominação, porque Deus detesta alguém que não sabe usar com o seu próximo misericórdia. Nós temos aí a carta, eu vou ler, está na carta de Tiago. Disse que aquele que faz qualquer julgamento sem misericórdia, ele também receberá o mesmo julgamento. Agora veja quantos de nós estamos aptos para condenarmos ou julgar a vida de alguém. E mesmo assim, temos a capacidade de tomarmos partes e versículos da Bíblia e condenar a vida de outros, porque achamos que nós somos muito espirituais e não passamos na visão de Deus. Eu gosto de ver Jesus, sabe, vindo ao templo. Eu não sei, não tinha nenhum arrepio, não tinha nenhuma eloquência de ficar observando como as pessoas entravam no templo, como é que eles se consideravam ao entrar no templo. Ele olhou, viu os ricos depositar grande quantia de dinheiro no gasofilácio, viu uma viúva, uma mulher pobre, lá botar 2 moedas. E ele, depois os discípulos, disse: quem é que deu mais? Quem foi que deu a maior oferta? Ele disse: aqueles ricos deram o que sobraram. E aquela mulher deu o que tinha. Quem foi que deu mais? Se a gente pegar os conceitos em que Cristo quebrou os paradigmas da religião, assim, o povo mais religioso, os judeus, tinham ódio dos romanos que os escravizavam. Eu acho que qualquer pessoa aqui tem ódio de saber que alguém está te escravizando. Como é que seria a sua reação de saber que Roma era a nação que escravizava e vem um centurião romano falar com Jesus? Senhor, meu criado está doente. Mate o criado e mate esse homem. Ele cura o criado do inimigo que oprimia. Então você começa a pensar como Jesus agiu de uma maneira completamente diferente daqueles que eram religiosos. Aí ele entra no templo e vê um pecador entrando, um publicano, e vê um fariseu. Coisa, hein? Você é fariseu ou é publicano? Como é que você entrou aqui hoje? Você já olhou no espelho? Que cara você tem? E aí ele... Sei que o ambiente parece que está tenso. É o momento de a gente fazer uma reflexão do que a gente tem nessa mão, do que é a Bíblia, do que a Bíblia está tratando. E ele vê os 2 homens orando e ele está lá observando. E eu quero falar, gente, vocês acreditam que Jesus está aqui? Amém. Agora, você quer saber por que ele está aqui? Ele só veio aqui por causa de mim. Você disse, é muita prepotência. Ele disse, não. Se você veio aqui, não em nome de uma religião ou de um pensamento, mas em nome dele, ele é bom, ele é puro, ele é santo, ele é misericordioso, ele é perfeito. Se você veio em nome dele aqui, se eu tiver 2 ou 3 aqui em nome dele, ele disse, eu vou lá por causa de vocês. Não é por outra causa. Veja que ele disse, eu vou lá porque eu gostaria que estes 2 ou 3 se tornassem realmente aqueles meus discípulos, o que ele realmente quer fazer. Então a gente começa a observar que nós sabemos muito pouco a respeito de Bíblia, muito pouco a respeito de Deus. Porque nós temos na Bíblia
exemplos, por exemplo, de guerras, para você entender que a minha vida e a tua vida será composta de muitas batalhas, e que haverá batalhas em que o teu inimigo já até triunfou, tinha certeza, como Senaqueribe zombou de Deus e disse: em quem você põe a tua confiança? Nas batalhas da vida, em quem você confia? No capítulo 1 da carta de Tiago, ele disse: os ricos confiam em dinheiro. Aliás, no capítulo 1 da carta de Tiago, ele disse Tiago, que a fé é dos pobres e não dos ricos. Porque quando você é pobre e não tem onde se agarrar, você vai exercer sua fé. Mas deixa você... Gente, vamos vestir aqui uma roupa de realidade. Eu me lembro que, uma época, a situação estava tão financeira, estava tão difícil, e o meu filho mais velho adoeceu com uma infecção de garganta, e naquela época nós não tínhamos o SUS, tínhamos o INSS, que só atendia se você pagasse. Você tinha que pagar o INSS para você ter direito a um sistema de saúde. Não era como é hoje, que todo mundo entra. E o menino estava doente, o meu INSS estava atrasado. E não tinha dinheiro para levar o menino para o médico. O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Eu só tinha uma coisa para fazer: usar a fé. Então eu ajoelhei na beirada da minha cama, o menino estava queimando de febre, uma infecção de garganta altíssima. Sabe o que eu fiz? Orei. Comecei a pedir que Deus tivesse misericórdia. Enquanto eu orava, o menino vomitou. Tossiu e vomitou, e a febre foi embora junto. Mas nossos filhos adoecem hoje, nós temos dinheiro. A gente corre para o médico, temos um plano de saúde, sabe? Temos recursos. Eu não estou contra isso, eu estou dizendo para você entender que nós aprendemos a depender muito mais do material e de colocarmos muito mais confiança naquilo que nós somos capazes de resolver do que procurar a Deus. Estou falando alguma coisa que não é verdade? E nós nos tornamos muito mais materialistas do que espirituais. E Deus tem um prazer tão grande, você não pode imaginar o quanto prazer Deus tem de atender sua oração. De te ajudar, sabe? Quando você está necessitado. Mas nós começamos, então, eu não estou falando, sabe, ainda que não tenhamos nada, porque estamos aqui, olha, num grupo de pessoas muito longe de ter um rico aqui, mas nós achamos que já temos e que já não precisamos. Eu queria falar para você que nós precisamos de Deus nas menores coisas. Você quer ver? Você não sabe, mas da maneira inconsciente, por favor, respire bem fundo aí. Você precisou dele. Ele é esse oxigênio, esta vida. E você acha que isto é natural. Isto é fruto da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Então nós vamos nos tornando apenas pessoas que aprendemos muito pouco a respeito de Deus. E aí então nós fazemos o que o fariseu fez com o publicano. E disse: eu não sou como ele. Por quê? Porque eu dou meu dízimo, porque eu oro 2 vezes por dia, porque eu faço isso, porque eu jejum. E nós achamos que isto convenceu Jesus. E nós achamos que isto convence a Deus. Muito longe de convencer. E aquele outro homem entrou, e Jesus estava lá no templo como ele está aqui. Ele olhou e disse, o publicano disse: tenha misericórdia de mim. Vocês têm algum publicano aqui hoje à tarde?
Ou só tem aqui gente que acha que já é muita coisa porque vai à igreja, porque ora ou porque jejum? Será que tem alguém aí com a boca tão grande que o publicano falou e Jesus escutou ele falando? Disse: ei, diga aí o que você veio fazer aqui. Você é um publicano ou você é um fariseu religioso? Tem alguém aí para dizer aí: tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Então, Tiago, aqui na sua epístola, isto me chamou a atenção hoje de manhã, e eu tive a curiosidade de ler e depois de ouvir a leitura também deste livro, e depois reler e depois marcar alguns textos, alguns versículos que infelizmente eu sei que não vai dar para citar, mas a primeira coisa que ele diz a nós aqui é que nós não podemos ser ouvintes, mas precisamos ser praticantes da palavra. Então, eu comecei, alguns dias atrás, uma semana, pouco atrás, comecei a insistir com a igreja: gente, vamos praticar a palavra. Quem é que quer praticar a palavra aqui? Eu não quero dizer que nem eu pratiquei, não. Eu estou dizendo, chamei o povo e disse: vamos praticar a palavra. Por que eu vou praticar a palavra? Porque ao me acordar de manhã, a primeira coisa que eu quero dizer assim: estou fazendo. Não me esqueci de fazer todos os dias. Chegar na frente do espelho, irmão Wesley, olhar para o espelho, olhar para a minha cara no espelho e dizer: César, este é o dia que o Senhor fez para você ser alegre. É a primeira coisa que eu faço ao praticar a palavra. E eu estou dizendo, ensinando para as pessoas, hoje mesmo eu já disse isso: e não permita que nada naquele dia azede o seu dia. Mas nada, sabe? Porque eu comecei fazendo o que a palavra diz. Sabe o que é que Deus fez? Um dia para você ser. Tem alguém que abre a boca aí para dizer aí: este é o dia que o Senhor me fez para ser alegre. Então problemas vão vir, guerras vão vir, batalhas surgirão, mas Ele vai surgir também. Ele também vai aparecer para te dar o livramento, sabe? Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é pôr a palavra em prática nas nossas vidas. E eu disse: se você já notou, o primeiro capítulo da Bíblia, Deus mostra como é que as coisas deveriam ser na vida de crente, mas nós não lemos Bíblia. Nós lemos, sabe, um jornal, que a gente botou o nome nele de Bíblia, que tem alguns relatos. Mas pode prestar atenção. Deus tinha um projeto de longa duração. Construir um lugar maravilhoso para você viver. Ele não fez isso de uma vez, porque era de longa duração. Ele fez isto com passos de um por um, fazendo o seu dia a dia, curta duração. Olha, curta duração, só um dia. Então você vai entender que ele começa o seu projeto e abre a boca e diz: haja luz. Quem é que quer um dia iluminado? É o que a Bíblia está dizendo. Haja luz. E houve luz. E sabe o que Deus fez no final do dia? Olhou e disse: é muito bom. E o que é que você faz no final do seu dia? Está nervoso, cansado, esgotado, cheio de reclamação porque teve problemas o dia todo, e você chega em casa chateado, discute, briga, mas Deus não fez assim. Você não está praticando a palavra diz que Deus disse foi muito. E como é que você diz do seu? Quando Deus embelezou tudo, criou tudo, foi criando, construindo um lugar maravilhoso, muito bom. Diga aí, muito bom. Muito bom. Hoje, primeiro dia da semana. Amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Quando ele tinha tudo pronto, ele disse: agora eu vou celebrar aquilo que é muito bom.
a gente encontra razão para celebrar aquilo que Deus fez para a gente. Se eu fosse tomar passo a passo, eu mostraria isso, é porque não está fora do meu assunto. Mas eu só queria dar um exemplo para você. Então ele não tinha feito o homem ainda. Aí depois que está tudo feito, e o homem ainda não tinha sido criado, ele disse: agora eu posso chamar alguém para ver o que eu faço, porque é tudo muito bom. Eu acredito que tudo que Deus... Eu vou fazer igual o Trump fez, hein? Diz que a escada rolante não funcionou e que o telepronto também não funcionou, e diz: fazer isso com o presidente. Fizeram isso comigo hoje aqui, né? Eu vou dizer, mas isso é brincadeira, hein? Mas tudo era muito bom. E eu gostaria de dizer para você que é para você fazer como Deus. Por que você não mostra a bondade de Deus na sua vida para os outros? Por que a gente tem misérias e pobrezas para contar? Nós não temos coragem de seguir a palavra, nós não temos coragem de seguir o exemplo de Deus. Sabe o que Deus fez? Ele fez um homem para mostrar o que ele tinha feito. Ele já tinha criado luminares, plantas, sabe, rios, lagos, montanhas. Ele já tinha feito um mundo maravilhoso, sabe, e ele não queria dizer: eu tenho que contar para alguém. Agora Deus faz coisas grandes e maravilhosas na nossa vida, nós não contamos para ninguém. Esse é um dos maiores enganos. Como é que Jesus se tornou conhecido na época dele, pela internet, televisão, rádio, jornal? Quem foi que propagou? A boca do povo. Saía contando as coisas que Deus fez por eles. Nós não falamos de Jesus, as coisas que fez. Gente, outro dia eu falei para o Jean e para o irmão Francisco: irmã Maria José tinha 3 meses de vida com câncer. O marido desesperado, 2 filhos para criar. Deus vai lá e renova a saúde dela, cura ela de câncer, cura, e não se propaga isso. Isso era para sair todo mundo no meio da rua. Você me conhece? Não. Muito prazer, eu sou o Francisco, eu sou o Jean. Eu quero contar para você que a minha mãe estava morrendo e Deus curou. Mas não sai, nós não temos coragem de falar. Será que Deus já fez alguma coisa boa e maravilhosa na sua vida? E por que você não conta para todo mundo? Deus chamou, criou um homem para mostrar para ele o que ele tinha feito. Olha aí esses animais, olha essas plantas, olha esses lagos, olha esses rios, e com detalhes, porque todos nós temos detalhes, com detalhes específicos. Que rosa bonita. E aí ele para e disse: irmã Doralice, uma rosa bonita sem perfume não valia nada. Ele vai lá e bota perfume na rosa. Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Uma borboleta, ele bota cores diferentes e faz aquele monte de cor. Eu quero que você seja bonita para todo mundo ver. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de detalhes. Nós não conhecemos este Deus e nós achamos que tratando Ele, porque nós somos da igreja, nós já fizemos. Faz nada. Deus está procurando os detalhes da nossa vida, o que nós fazemos, com os exemplos que a Bíblia está nos dando. Então, sabe, tratamento, como nós tratamos o nosso semelhante, como nós tratamos o nosso dinheiro, são detalhes que as pessoas não percebem. Tudo passa na sua mão para você se tornar detalhista. Hoje eu preguei há poucos dias sobre o que é sagrado para o povo hoje, hein? Nada é sagrado. O ambiente de culto não é sagrado, o horário do culto não é sagrado, a oferta não é sagrada, o dízimo não é sagrado, a vida do irmão que está ao seu lado não é sagrado. Nada é sagrado. O povo não trata mais nada com sagrado. Não existe mais nenhum respeito pelas coisas. Nós fazemos para Deus, o resto fazemos de qualquer maneira,
porque nós nunca soubemos o que é sagrado, nós não somos espirituais. Não é nada. Deus pode fazer o que quiser fazer, e nós ainda tratamos assim, como se Ele tivesse obrigação de fazer isso por nós, porque sabe de uma coisa, pastor? Eu não pedi para existir. Pois é. Pediu para morrer? Se não temos nenhuma razão de glorificar a Deus, eu diria, tá bom, mas eu não posso dizer isso, eu não posso falar uma coisa dessa. Eu só tenho muito que agradecer ao Senhor. E eu gostaria de contar para vocês, sabe, assim como o irmão Branham contou muitas vezes a história da minha vida. Muitas vezes ele parou para contar do menino pobre, que não tinha roupa, que não tinha sapato, que ninguém queria nada com ele, sabe, que era desprezado, sabe, que olha, que sofreu as piores coisas. Mas por que eu não conto as coisas que Deus já fez na minha vida? Era reconhecimento da grandeza, da bondade de Deus, da paciência de Deus. E mais uma coisa, começamos a dar classificação nos pecados. Eu conheço um pecado na Bíblia, que este não tem perdão, que é a falta do reconhecimento daquilo que Deus faz. Ou não? Sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Jesus foi lá e expulsou o demônio. Foi assim, irmã Amanda, né? Expulsou o demônio de um homem, não reconheceram que era Deus, chegaram e disseram, está expulsando pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Foi assim? Foi. Jesus disse, olha, dias virão em que o Filho do Homem vai ser tirado da terra, porque eu estou aqui. Ele era a figura do Pai em carne humana, em que ele vai ser tirado daqui, e os homens vão fazer isto que estão fazendo comigo. Comigo eu perdoo, eu estou aqui para perdoar. Ele disse, o Filho do Homem não veio para julgar, ele veio para perdoar. Veio para perdoar, não importa o que você está falando hoje, até falando que eu estou expulsando demônio pelo príncipe dos demônios, mas dias virão em que aqueles que fizerem isto nem serão perdoados aqui, nem na geração futura, e nunca mais, porque estarão blasfemando contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar, é maldizer daquilo que Deus faz. Sabe o quanto Deus fez na sua vida e na vida dos outros? E você desconhece isso e fala. Então nós classificamos e colocamos pecado aqui no capítulo 1. Tiago diz, se você não adultera, mas mata. Como é que a gente mata? Com um revólver, com uma faca? Não, mata com a língua. Pega o capítulo 3 que ele vai mostrar. William Branham disse, você pode acabar com a vida de uma pessoa falando, difamando ela. Mas quantas coisas saem na nossa boca? Não, eu não estou em adultério. Como se classifica o adultério como um pecado imperdoável? Não, pecado imperdoável é blasfemar contra o Espírito do Senhor. É tal condenação como aquele que fala dos outros. Não, mas isso aqui não é moral, porque a sociedade fez a distinção. Aquele que disse para não matar foi o mesmo que disse para não adulterar. Eu leio aqui para você ver. Se você quiser, para a gente ganhar tempo, para não ficar preso aqui com leitura, você chega na sua casa, lê a sua Bíblia. Tiago vem e diz claramente assim, ó, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultérios, mas matares, estás feito
transgressor da mesma maneira. Mas qual é o nosso nível de espiritualidade para poder julgar essas coisas? É muito simples, é muito fácil, sabe? Fazer uma roda, colocar nome de pessoas no meio da roda, sabe? Tratar da vida particular das pessoas, que é crime diante da lei dos homens. É o artigo 5º da Constituição, que diz que é inviolável a sua privacidade, e fazer com que a própria lei de Deus seja quebrada. Sabe que se nós realmente fôssemos espirituais, eu gostaria de ser, tem alguém aí junto comigo? Eu gostaria de ser, eu faria o que Cristo fez, ao invés de condenar, de difamar, fazer intercessão. O que era melhor? E o que resolve? Conversas, discussões, sabe, propagação do mal, ou se você orar? Mas vocês vão ficar ofendidos comigo hoje aqui. Eu estou falando que eu fui dirigido a pregar. Desde manhã, a primeira coisa que me veio foi Tiago na mente. Eu fui lá buscar Tiago. Comecei a ver e olhar essas coisas, e eu não vou fugir do assunto, não. Mas quando a gente começa a olhar para dentro da gente, eu dizer, nós precisamos de um espírito de intercessão, de orar um pelo outro, de segurar a bandeira da vida do outro, ao invés de nos tornarmos acusadores. Me parece que esse não é o princípio de Deus, não é o princípio de William Branham, profeta, e nós achamos que devemos segurar esse princípio. Eu vou falar uma coisa aqui. Vieram falar para o irmão Branham que tinham 2 homens que trabalhavam vendendo as fitas deles, que estavam tendo problema de homossexualidade. E alguém sabe disso aqui, não? Sabe o fulano e o Beltrano? Eu sei o nome dos homens, não vou citar aqui para não piorar a situação. Sabe fulano e fulano? Sabe, eu descobri que eles são homossexuais. Você sabe o que o irmão Branham respondeu para eles? Disse, eles estão fazendo um mal para eles mesmos. Passou-se os dias, veio a coisa à tona e irmão Branham afastou os 2. Olha o comportamento, irmão Jair. Mas jamais censurou. Passaram-se meses, o irmão Green falou isso para mim. O irmão Green disse, estava viajando com o irmão Branham e chegamos num entroncamento que ia para a casa daqueles 2 irmãos que estavam afastados. E nós íamos para outro lugar. O irmão Branham parou o carro, desceu debaixo de uma árvore, esticou os braços, passou do momento da viagem, esticou os braços e olhou para o lado da cidade onde moravam os irmãos e disse assim, irmã Marlene, como eu estou com saudade daqueles irmãos. O sentimento do pecado deles era uma coisa, a vida pessoal deles, o que eles fizeram de bom para mim no meu ministério é outra história. Nós não sabemos. Nós sabemos excomungar, excluir, sabe? Falar mal, difamar, mas não sabemos sofrer as dores de uma separação de um irmão. É tão sério, sabe? Entender o que é o grau de uma pessoa que se aproximou de Deus e começou a pegar um pouquinho da essência de Deus. Gente, eu estou com vontade de ser crente, de viver uma vida próxima do Senhor. Estou com vontade de ver Deus resolver as coisas através da oração.
Aquela mulher que ligou para o profeta e disse: irmão Brana, meu marido é um dos mais famosos evangelistas do campo e foi apegado em adultério, o que é que nós fazemos? Ele disse: oremos por ele, e desligou o telefone. É assim que nós fazemos? Começamos a propagar. Ou não é assim? É ou não é? Veja, sabe, oremos por ele. Meu dever não é comentar, meu dever é orar, meu dever é buscar, meu dever é interceder, meu dever é colocar aqui, sabe, na brecha e dizer: é uma alma que pode se perder e ir para o inferno. Mas nós não temos isso, porque nós não morremos por ninguém, nós matamos o nosso semelhante. Levante a mão aqui, o primeiro que não tem defeito. E por que você aponta o defeito do outro? Aponte o teu. Quem está aqui que não precisa que a misericórdia se renove na sua vida todas as manhãs? Quem pode sofrer, sabe, como uma mãe que vê um filho que não foi bem sucedido em alguma coisa, numa matéria, no colégio, em alguma coisa, mas ela está torcendo para ver o filho se recuperar e fazer as coisas corretas, ou ela condena aquele filho? Sabe, a minha Bíblia diz que o sentimento de Deus é maior que o sentimento de uma mãe, porque ele disse: se tua mãe esquecer de você, eu não me esqueço de você. Tem alguém aí que é cheio de defeitos e tem coragem de dizer assim: Senhor, não desista de mim não, eu estou tentando, eu estou lutando, eu quero chegar lá, me dê mais uma chance de melhorar a minha vida como cristão. É verdade, sabe, é verdade. Parece que a gente, sabe, perde o sentimento, é tomado de um espírito legalista, como se a gente não tivesse nenhum erro e tratamos o caso da vida dos outros de uma maneira sem misericórdia, sem entender que vamos ser julgados na mesma maneira, na mesma medida. Você pode ter certeza, o mundo vai dar a volta e você vai um dia precisar da misericórdia, do favor de Deus, e você vai buscar e diz: como é que você tratou os seus irmãos? Eu sei que era muito melhor falar sobre coisas boas aqui. Como disse o Jean na escola bíblica hoje, eu não estou interessado que você saia daqui lembrando do pastor César. Eu quero que você saia daqui lembrando da palavra. Não estou interessado que você me propague, sabe, porque eu não posso salvar você, mas esta palavra pode. Eu não quero dizer para você: olha, nem se lembre de que César veio aqui, não, mas se lembre da palavra que diz que nós precisamos de ser praticantes, e eu quero praticar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra disse: meus irmãos, quero que eu vou ler alguns versículos aqui para a gente ir passando, senão vocês vão dizer: mas o homem hoje estava comendo uma erva amarga, só queria dar coisa amarga para a gente. Não, eu estou simplesmente falando o que Deus colocou no meu coração para falar, e uma reflexão que estou fazendo comigo mesmo, sabe, entendendo cada dia o quanto eu estou longe. Que vontade eu queria dizer hoje para você, meu irmão: olha, eu estou praticando esta palavra, estou pelo menos tentando, quero melhorar. Se tiver alguém que quer melhorar aí, você está junto comigo, porque tudo que eu vim fazer aqui foi dizer para você que eu quero melhorar minha vida como crente. Jamais cheguei ao lugar que eu deveria, que eu gostaria de ter chegado. Gente, a gente precisa reconhecer essas coisas. Vamos aqui,
Tiago capítulo 1 ainda, vamos com a Bíblia aberta aí? Vamos ler alguns versos do capítulo 1. O que eu estou falando aqui está inserido aqui neste livro. Mas vamos lá. Meus irmãos, verso 2 do capítulo 1. Tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Então, eu comecei meu dia dizendo: este é o dia que o Senhor me fez para ser alegre. Alguém aí comigo aí? O problema vai surgir, a tempestade vai surgir. Você já ouviu? São Marcos 4, Jesus disse assim, preste bem atenção, para os discípulos: passemos para a outra banda. Para onde é que Jesus estava dizendo que ia chegar? Parece ou que vocês não têm boca, ou que vocês estão com vergonha, ou estão travados. Jesus está dizendo: passemos para a outra banda. Para onde? Ele estava dizendo que era o outro lado. Mas os discípulos enxergaram que tinham que chegar do outro lado. Você também quer passar por cima dos problemas? Quando navegavam, surgiu uma tempestade. Mas para onde Jesus disse que o barco ia? Para o outro lado. Então eu quero dizer para você que os problemas virão, mas nós vamos chegar aonde nós dizemos, Jesus disse que nós vamos chegar. A tempestade veio, os discípulos correram, jogaram fora as coisas, não é? E ficaram apavorados e foram chamá-lo. Ele estava dormindo tranquilo, porque ele ia chegar aonde? Ele levantou. Eu quero dizer para você que a vitória está garantida. Nós precisamos acreditar que estes problemas que virão na nossa vida não serão nada. Então, meus irmãos, quando vocês passarem por algumas tribulações, diga: a Bíblia diz para mim ser alegre, porque este é dia de minha alegria. Eu não vou deixar isto estragar a minha festa não, e ficar apavorado não. Mas é assim que fazemos. Fechamos logo, caímos o semblante e entramos no mesmo espírito dos discípulos, e começa o apavoramento. Só que não é para você ficar apavorado. Não é para ficar apavorado quando o problema bater na sua porta. Diga: eu sei quem está no meu barco. Diga aí: eu sei quem controla a minha vida. Eu vou deixar de pregar para vocês, não voltem em Brasília mais, porque eu estou pedindo para você abrir a boca. Será que você sabe quem controla a sua vida? Como é ruim você pregar para um auditório que não responde. Diga com fé: Jesus disse que eu vou chegar do outro lado. Não importa o que vai acontecer, eu não vou estar apavorado. Glória a Deus. Sou eu ou é a palavra? Meus irmãos, tende grande alegria. É tristeza ou alegria? É tristeza ou alegria? Tende grande alegria quando enfrentardes as tribulações. Por quê? Porque há uma coisa que, se você obtiver, verso 3, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência, e tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma. Então o problema vai vir, a dificuldade vai vir, mas com paciência nós vamos. Não é hora de fazer alvoroço. Isto é o que diz a palavra. Mas se nós quisermos ver o problema aumentar, então faça bastante alvoroço. Alvoroce mais, misture mais o caldo para ficar mais grosso. O problema só vai aumentar. Verso 5, quero ler algumas coisas. Se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus. Que coisa maravilhosa. Será que tem alguém aqui que gostaria de pedir uma coisa? Eita, que coisa maravilhosa.
Se você pedir sabedoria, vai aumentar a sua saúde, vai aumentar seus dias de vida, vai aumentar suas finanças, vai aumentar a paz na sua casa, vai aumentar a sua fé e confiança em Deus. Será que tem alguém aí para dizer: Senhor, me dê sabedoria? Glória a Deus. Deus disse para Salomão. Foi para Salomão ou foi para você? Não, foi para Salomão, não foi não? Foi para Salomão para dirigir o reino dele. Diga aí, seja humilde, ó. Isso é a coisa mais bonita. Tiago vai dizer daqui um pouquinho que aquele que se humilha, Deus vai exaltar. A coisa mais bonita é você reconhecer a sua incapacidade. Não sei dirigir meu casamento, não sei dirigir meus negócios, não sei dirigir minha vida. Eu preciso do Senhor, me dê sabedoria. Salomão disse: como é que eu posso entrar e sair diante do meu reino? O seu reino não é uma nação, é a sua própria vida, a sua própria casa, a tua própria saúde, os teus próprios filhos, o teu casamento. Está dando errado porque você quer fazer da sua maneira. Você é um fracasso, mas peça a Deus sabedoria. Ele negou para Salomão? Ele negou para Salomão? Não, muito pelo contrário. Ele disse: como você não pediu, porque muita gente pede. Tem outros que são, vou falar um troço aqui meio ruim, viu? Tem outros que são macumbeiros da fé. Deus vai pesar a mão em cima dele. O excomungado só sabe jogar praga nos outros, sabe? Deus vai, poxa, mexeu comigo, ó. Salomão, não, me dê sabedoria. E Deus falou: você não pediu a morte dos seus inimigos. Como é que Jesus ensinou? Foi pedir a morte dos inimigos ou foi orar pelos inimigos, irmão Wesley? Será que nós obedecemos isso? Você não pediu dinheiro, não pediu a morte dos seus inimigos, nem pediu dias longos para você. Você pediu sabedoria para poder, sabe, conviver no reino. Ter uma família feliz, uma vida feliz, um lugar feliz, abençoado. Tem alguém aqui que quer isso mesmo? Como você não pediu isso, eu vou te dar o que você pediu. Eu te dou a sabedoria e acrescento o dinheiro para você. Deus é bom ou é ruim? É bom. Falou em dinheiro aqui, ó. É bom ou é ruim? Se tiver ruim aumentando o seu, manda para cá que eu quero. Ou vai ficar escandalizado comigo? Quem é que quer que Deus diminua seu salário aí e aumente? Entendi que vocês são bastante inteligentes. Pois é. Como você não pediu nem a morte dos seus inimigos, nem pediu dinheiro, não pediu nada dessas coisas, nem vida longa para você, eu vou te dar o que você pediu, que é sabedoria. O mesmo Deus dizendo para você aqui hoje à tarde: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, sem lançar no teu rosto você é o ignorante. Por que casamento não dá certo? Por que negócio não dá certo? Por que as coisas não funcionam? Sabe por quê? Faltou o quê? Peça a Deus sabedoria, a todos dá, disse Tiago, sem lançar na sua face. E se parecer muito, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu não sei quantas vezes eu já botei a cara no chão e disse: Senhor, eu não sei pregar, me ensina a pregar. Senhor, eu não sei dirigir meus negócios, me ensina a dirigir. Você está pensando que eu nunca fiz isso, não? Eu não sei dirigir o teu povo, me ensina, me dê a sabedoria para poder fazer as coisas. Mas eu conheço muita gente que sabe. Eu sei a Bíblia, eu conheço a Bíblia, eu sei pregar. Sabe nada, nós não sabemos é nada. Nós estamos precisando de sabedoria de Deus. Coisa bonita, sabe, foi Deus dotar a cabeça daqueles mancebos lá na Babilônia do espírito de sabedoria e de inteligência. Fracassaram ou prosperaram? Tudo que você for fazer com sabedoria de Deus vai dar melhor.
Reconheça que Deus não está faltando com ninguém. Deus vai dar. Sabe como é que Deus dá? Sabe como é que Deus dá? Vai abrir o telhado da sua casa e derramar lá na sua... Não. Ele dá a cada dia uma oportunidade para você dizer: eu vou botar aqui e você agora administra isso aqui. Esse probleminha aqui, vê se você é capaz de fazer. Em vez de brigar, você fica calmo. Você tem paciência. Ao invés de fazer um alvoroço, você se alegra e diz: esta é minha chance. Quem é que quer uma semana feliz aí, hein? Quem é que vai usufruir da palavra de Deus que diz: é um dia para você ser alegre? Não deixe nada azedar seu dia. Tem gente que não somente azeda o dia dele, mas está pronto para azedar o dia dos outros. Tem gente que parece que é usado pela concorrência, pelo diabo, sabe? O negócio dele é cutucar você. Levanta-te provocando. Levanta-te. Sabe, tem coisas que provocam a gente, né? É ou não? É ou não? E você, por que não dá risada disso? Você perdeu o seu tempo. Eu vou falar de umas coisas que eu não gosto aqui. Eu não gosto que está dirigindo e a mulher vai mandar o dinheiro. Vira para cá, dá vontade de virar para cá. Mas eu tenho que dar risada. Eu disse: eu vou por aqui, rindo aqui. Mas assim, tem certas coisas que você sabe que parece que mexe com o seu nervo. Deu um sorriso bem grande assim, bem largo. Isso. Quer azedar meu dia? Eu vou contar uma história para vocês aqui. Vocês vão ficar com nojo, mas vamos lembrar dessa história para o resto da vida. Quem é que tem estômago fraco aí? É a senhora, irmã Francisca? Cruz. Meu avô colocava leite para coalhar. Quem é que já botou leite para coalhar aí? Leite antiga. Hoje é tudo desnatado, né? Nem presta para fazer coalhada mais. E aí, a irmã Miriam fez careta lá. E aí caiu uma barata dentro. O que você fazia com a coalhada? Jogava fora. Ele pegou a barata, chupou a coalhada que estava na perninha delas. Sabe o que ele falou para aquela barata? Quer estragar a minha coalhada, né, barata? Não vai não. Diga para o diabo: quer estragar meu dia? Não vai estragar não. Amém? Amém? Eu acho que vocês estão desanimados hoje. Amém? Oi, para lá, vamos mais um pouquinho aqui. Peça a Deus, que a todos dá. Agora, peça. Tiago fez esta afirmação, verso 6. Peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem que aqui na igreja tem muita fé e é muito bem comportado e trata a esposa e o marido e os filhos e os irmãos muito bem, que tem gente que nem na igreja trata. Lembram da história daquele garoto que viu o pai na igreja chorando com as mãos levantadas, quebrantado, nossa, falando línguas, uma maravilha, e o menininho olhou e sabia que o pai era bruto, estúpido, brigava com a mãe, tratava as coisas lá dentro de casa, e ele olhou e disse: oh Deus, ajuda meu pai a ser crente lá em casa como ele é aqui na igreja. Hein? Quem é que quer ser crente lá em casa como é na igreja? Porque tem gente que não é crente. Eu já vi gente terminar o culto, estou falando de verdade, e sair bravo da igreja, e o filho perguntar: o senhor estava onde mesmo, pai?
Tem certeza que o senhor estava lá, lá na igreja mesmo, desse jeitinho? Estou falando, eu conheço. E o irmão teve até a grandeza de vir contar, pastor, eu saí. O meu filho perguntou onde é que eu estava. O irmão vai me contar. Eu conheço outros casos. O irmão que a irmã terminou o culto, a irmã parou para cumprimentar a outra ali, e o irmãozinho ficou tão nervoso que entrou no carro, deu partida e vamos embora largar essa praga para trás. Ele estava na igreja. Pergunta para ele, para você ver o tanto de crente que ele é. Ixi, mas conhece a Bíblia. E a Bíblia é um livro muito espiritual e nunca deu nada para essa pessoa. Sabe que a Bíblia educa as pessoas? Moraliza as pessoas? Espiritualiza as pessoas também, porque você passa, sabe, a entender que não é só valores, porque o próprio Tiago disse assim: se você pensar que religião vai salvar, vai cuidar de você, eu vou chegar lá agora mesmo. Ele disse: eu vou te ensinar para você o que é a verdadeira religião. Eu ensino para você o que é a verdadeira religião. É visitar órfãos e viúvas, é fugir-se do mal, sabe, é abster-se do pecado. Fora disso, gente, mas volta para casa, pelo amor de Deus, sabendo que pecado não é o sol da vida dos outros, não. É se você quebrar, você é pecador. Posso ler mais? Quantas horas eu tenho para ler aqui? Porque eu não cheguei nem no primeiro capítulo, são 5 capítulos. Bem, mas vamos lá. Vamos pular, vamos dar um pulozinho ali. Verso 13: ninguém sendo tentado, diga por Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu vou parar aqui, porque a gente pensa que uma secreta conversa que Deus teve com Satanás, e eu quero até beliscar sua consciência e lembrá-lo, e não foi o diabo que perguntou pelo fiel servo Jó, não. A Bíblia diz que o diabo chegou na reunião dos filhos de Deus, capítulo 1 do livro de Jó, e Deus perguntou para o diabo: de onde você está vindo? Ele disse: lá do Distrito Federal. Taguatinga, Cidade Livre, Águas Claras ali do redor, águas lindas do entorno, não sei de onde você vem, Satanás? De passear a terra e rodear por ela. Ele olhou e disse para o diabo assim, ó: foi Deus que provocou o diabo e disse: você viu lá o meu fiel servo Jó? Deus ofereceu a Satanás, sabe? E o diabo disse: você sabe por que ele é fiel? Porque o Senhor o cercou de uma sebe. Sabe o que é sebe, irmãos? De uma cerca, de uma proteção. O Senhor cercou o homem de tudo que é bom, fez uma sebe, protegeu tudo que vem quando o homem não está errado. Então tira a sebe e deixa comigo na minha mão. Deus falou: pode fazer o que você quiser. Agora, o que é impressionante, que me impressiona no livro de Jó, é que Deus nunca explicou para Jó essa conversa que ele teve com o diabo. Sabe, irmão, já ele nunca chegou: Jó, sabe por que você perdeu o boi, os filhos, os jumentos, a saúde, a mulher ficou contra você, seus amigos se revoltaram. Eu vou explicar para você aqui o que lhe aconteceu. Deus nunca deu satisfação para Jó do que aconteceu, nem quando o abençoou. E nós ficamos perguntando: por que me aconteceu isso? E o Jó perguntou 70 perguntas diferentes para Deus. Por que a vida dele estava assim, que ele era tão fiel? O que aconteceu? E Deus não deu nada. E Deus ficou calado, não respondeu. E quando a vida estava no estágio mais feio, William Branham disse que na maior crise
pareceu como um relâmpago assim, no céu, sabe, abriu um clarão, e ele olhou e viu um cordeiro morrendo, e viu um cordeiro sendo sepultado, mas ele viu aquele cordeiro se levantar da sepultura, e ele não aguentou e abriu a boca e gritou: mais uma coisa eu sei, o meu Redentor vive e vai se levantar sobre a terra. Se meus olhos forem comidos pelos bichos, eu ainda verei a Deus. Sem explicação nenhuma. E Deus deixou, do capítulo 25, e foi seguindo, até chegar num ponto bastante interessante, porque para Elias, lá na caverna, ele não estava na tempestade, não estava no redemoinho, não estava no vento, não estava no terremoto, e nem só apareceu com uma voz bem suave. Mas para Jó, não. A Bíblia diz: e apareceu e respondeu a Jó num torvelinho. Foi no meio da tempestade que Deus se levantou e saiu da tempestade uma voz: você quer mesmo que eu responda às suas perguntas? Me responda esta. Onde você estava quando eu fundava a terra? Acabou o Jó. Se você não sabe de nada, por que você está me perguntando? Então eu quero só dizer para você, aqui hoje à noite, que este Deus da Bíblia é um Deus que sabe o que está fazendo. Ele é absoluto na nossa vida. Diga aí: a minha vida está nas mãos dele. Não precisa fazer questionamento de nada, porque ele aconteceu, o que ele deixou acontecer, ele não explicou para Jó, não explicou, só fez essas perguntas e depois chamou os amigos de Jó e disse: agora vá lá para o meu servo orar. Inimigos foram colocados no seu caminho para você orar. E quando Jó orou pela vida daqueles que o caluniaram, Deus mudou o seu cativeiro. E quando você consegue abrir o seu coração para abençoar aqueles que te amaldiçoam, é a hora da tua vitória. Quando você não consegue guardar mágoa de ninguém, sua vida se torna uma bênção para você, para a sua família e para todos aqueles que conviverem com você. Mas enquanto tiver lá dentro um pontozinho, você vai viver na miséria, com perguntas e perguntas e mais perguntas, e Deus não vai lhe responder coisa nenhuma. Deus não tenta ninguém. O homem é tentado pela sua própria concupiscência. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O Jó teve coragem de fazer uma confissão. Ele chegou a dizer: tudo que eu temia me aconteceu. Sabe o que é isso? Ele tinha medo de ficar pobre, vai ficar pobre. Medo da doença, vai ficar doença. Tinha muita preocupação com os filhos, a autoproteção, a ponto de levantar de madrugada apavorado: será que meus filhos pecaram? E Deus disse: vou deixar acontecer. Agora, irmão Branham, tem umas coisas que só ele, como profeta, podia falar. E Deus deixou os filhos morrer. Bota aí o seu olho, sabe? Começa a proteger seu filho, achando que você é o guardador da sua casa e dos seus filhos. Não, não. Você é apenas o administrador. Faça o que Deus mandou fazer e faça bem feito. Faça bem feito. Mas aquilo que ele temeu aconteceu. Então o mal que ele chamou estava lá dentro. Deus falou: eu vou deixar acontecer para você nunca mais precisar de ficar desconfiando de mim. Será que tem alguém aqui que quer confiar no Senhor aí? Tem alguém que quer abrir a boca e dizer: Deus sabe o que faz. Não diga que você foi tentado. Não, você já tinha alguma coisa enrustida lá, e Deus apenas deixou para que você entendesse que para Ele é muito fácil reverter uma situação. A única coisa que Deus não deu em dobro para Jó foi o quê? Os filhos. O gado ele deu, os jumentos ele deu, a saúde foi restaurada, mas os filhos Deus não deu em dobro. Sabe o que disse o irmão Branham a respeito disso?
Jó não teve 10 filhos, Jó teve 20 filhos. 10 estavam aqui, 10 estavam num corpo teofânico de lá. Quando esses 10 saíram daqui, Deus mandou eles de volta, cada um entrar num outro corpo. E eu vou dizer, como diz a Bíblia, e aqueles jovens e aquelas jovens foram os mais bonitos da terra. Sabe quem é Deus? Sabe quem é Deus? Está vendo como nós conhecemos tão pouco sobre Ele? As coisas ocultas, disse Moisés, capítulo 29, verso 29, do livro de Deuteronômio, são para o Senhor nosso Deus, as reveladas para nós. Então, as que já foram reveladas para você, esta Bíblia está na sua mão, viva esta Bíblia, deixa que o oculto Deus trabalhe e vai fazer coisas que você não pode ver, mas Ele está vendo. Quando o povo de Israel não via saída, só via o exército e as águas, Deus tinha um caminho por debaixo das águas. Deus tem caminhos providos para você, e eu vou lhe dizer, Deus vai te surpreender. A maior surpresa, sabe, que nós nunca entendemos e ninguém nunca vai entender. Paulo teve essa oportunidade, chegou e disse: aquilo que os seus olhos nunca viram e nunca subiu na imaginação do teu coração, são as coisas que Deus tem preparada para alguém aqui. Ei, tem coisas grandes chegando, tem coisas maravilhosas para acontecer. Eu não vivo pela razão e não vivo pelo questionamento, como é que Deus vai fazer. Eu só quero dizer para você que Ele diz que vai fazer. Como é que Deus devolveu? Não, você mandou dos céus um monte de anjos, trazendo camelos e vacas e bois e lá. Não. Moveu o coração de alguém ali. Vai lá, leva aquela vaca, leva aquele ouro, leva aquele tesouro, leva aquilo lá. Daqui um pouquinho você não sabe de onde vem, só sabe que veio. Quem é que quer receber alguma coisa de Deus aí? De fonte que você nem imagina que vai trazer, de coisas que vão acontecer de maravilhosas. Eu paro para poder dizer que às vezes a gente não vê saída. Hoje mesmo falávamos sobre tantas moças e poucos rapazes na mensagem, e eu já orei sobre isso. Eu não olho um quadro desse com naturalidade. Eu sei que estamos precisando de ver de onde virão, Deus vai prover. Tem alguém que crê que Deus tem um caminho provido para você? Eu não sei se eu tenho alguém aqui que o coração dele ferve assim para dizer assim, mas se não tiver, não tem problema não, assim, ei, eu estou esperando ver algo que vai me surpreender. Não, é alguém que realmente está esperando. Eu estou esperando ver algo que vai me surpreender. Abra a sua boca. Abra a sua boca, como foi falado aqui hoje. Olha, abra a sua boca. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Verso 25, 26 diz: se alguém cuida ser religioso, é o que a gente mais tem. Que religião? Guarda aí, porque nem nessa classe dá para colocar. Se alguém cuida ser religioso, verso 26, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse não vale nada. É a palavra ou sou eu? Não, eu sou crente da mensagem há 50 anos. Você perdeu seu tempo. Ei, eu acho que eu estou errado. Não sei se eu estou. Se eu tiver, você diz que o senhor está errado. Mas se eu estiver certo, você diz: o senhor está certo, pastor. Vamos cuidar da nossa própria vida. Estou errado ou estou certo? A verdadeira
A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Isto é a palavra. Versos 1 do capítulo 2, eu não sei porque eu já passei da hora aqui. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Coisa mais nojenta, imoral, baixa que eu já vi na vida é este fato. E eu tenho verdadeira aversão de ouvir umas pataquadas dessa. A igreja rica, a igreja pobre, vá para o inferno, Satanás. Isso não existe não. Nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Nós podemos aqui estar vivendo numa condição de vida diferente, mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando chegar do outro lado, você não tem um centavo a mais do que o outro. Deus não fez para nós um conjunto habitacional da minha casa e minha dívida, não. Deus fez palácio de ouro para todos os seus filhos. Deus deu corpo glorificado para todos nós. Deus nos colocou como reis e sacerdotes. Aonde está esta besteira? Agora, se Deus coloca na nossa mão alguma coisa para administrar e nós não sabemos administrar, o problema vai para os outros. Ei, eu coloquei 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, você perdeu o seu, e daí? Eu tomei, e daí? E Deus é assim, Ele dá, você não cuida, Ele leva. Eu gosto das pessoas que têm coragem de dizer: ainda que seja só um pouquinho, mas eu tenho, e eu vou trabalhar com o pequeno que eu tenho. O irmão Branham disse: se você não tem uma fé para empunhar uma espada, tenha pelo menos uma fé para mover um canivete. Se você não tem uma fé para mover montanhas, tenha pelo menos um pouquinho para mover um grão, porque de grão em grão você vai desmontar a montanha. Sabe, Deus não aceita as pessoas que não têm. O que não tem, Deus tira aquilo que tinha. Tirou daquele homem 1 talento, porque ele disse: não, eu escondi, porque eu sei que o senhor é um senhor que cobra. Ele disse: não, você é um mau servo. É um pouquinho. Eu gosto dessa escritura, que Eliseu foi procurado por aquela mulher, que os credores chegaram para levar seus filhos, e ela foi ao profeta e disse: eu não tenho com que pagar a dívida. Os credores vieram, vão levar meus filhos como escravo. E Eliseu perguntou para ela: mas você não tem nada em casa? E ela respondeu para Eliseu: tua serva não tem nada. Mas daí caiu a ficha. Disse: não, eu tenho um pouquinho de azeite. Disse: então pegue as vasilhas emprestadas, porque o azeite vai ser multiplicado. Se você tiver um pouquinho, Deus vai multiplicar. Deus pega as coisas pequenas e transforma em grandes resultados. Foi um menino que levou 5 pães e 2 peixes que alimentou 15 mil pessoas. Se você tiver um pouquinho de fé, diga para ele: multiplica isso aqui hoje à noite, Senhor. Eu quero viver uma vida de abundância aqui. Será que eu não ouvi ninguém falar? Tem vergonha de gritar: Senhor, multiplica a minha fé. Irmão Branham elogiou um homem que só tinha um dente na boca. Ele disse: irmão Branham, eu só tenho um dente, uma presa. Como é que chama? Canino. Eu já disse presa. Presa é cachorro, né? Não tem problema não. Deu para entender? Deu? Entendeu? Eu só tenho um dente. Você já viu isso, irmão? Eu só tenho um dente. Mas se o diabo aparecer na minha frente, eu vou mascar ele todinho com esse dente. Irmão Branham disse: eu gostei de ver aquele homem. O que vier, o que você tem é capaz de vencer qualquer dificuldade.
Eita, eu não sei muito de muita espiritualidade não, mas nós vamos vencer o reino das trevas com o pouquinho que nós temos. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Ouvi, meus irmãos, eu vou terminar, hein? Porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Eu já falei sobre isso. Deixa eu saltar aqui. Mas se você fizer acepção de pessoas, cometereis pecado. E sois condenados pela lei como transgressores. Então, não tem ricos, não tem pobres. Aqui nós temos irmãos e irmãs. E eu vou provar isso para você. E se alguém faz isso de outra maneira, você é um incrédulo. Você é uma mancha nesta festa. O profeta disse: esta é a noite em que a seda e a chita... Quem é que sabe o que é chita? Era o tecido mais vagabundo que tinha, que se vendia. Hoje ninguém sabe mais nem o que é. E a seda, um tecido caro. Mas irmão Branco disse: esta é a noite que a seda e a chita se misturam. Esta é a noite que o carroceiro lava o pé do doutor. E o doutor lava o pé do carroceiro. É a hora de você abraçar seus irmãos. Não é ficar escolhendo: eu vou lavar o pé daquela irmã ali porque ela passou creme. Eu acho que você não lavaria o pé de Jesus, que ele não passou creme. Eu me lembro de uma briga lá em Goiânia, porque as irmãs, no dia de ceia, iam de meia para a ceia. E aí o pastor falou: é para lavar as meias ou os pés? Não, eu não vou tirar minha meia. Então, é para lavar a meia. Essa coisa engraçada, né? Eu venho de meia, mas eu tiro minha meia, né? As irmãs não tiram, né? Mas vamos, estou só lembrando, sabe? É uma noite especial, é um momento, sabe, em que nós nos abraçamos. Não tem nada aqui nem melhor que... Vamos provar que não temos? Vamos ficar em pé um minuto aqui, agora, e vamos sair do nosso banco e vamos dizer: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Passa aí, sai do seu banco e abrace alguém, cumprimente alguém, porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Eita coisa boa. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe minha irmã. Deus abençoe meu irmão. Glória a Deus. Cadê o rico? Cadê o pobre aqui, hein? Cadê o pobre? Cadê o rico aqui? Todo mundo aqui é irmão. Todo mundo aqui veio pecador, veio lavado pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz. Irmã, Deus te abençoe. Deus abençoe minha irmã. Glória a Deus por isto. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua saúde. Oh, que coisa boa. O senhor é bem-vindo sempre aqui. Já veio aqui muito tempo, né? E o senhor vai passar de hoje em diante. Agora vai vir todo o culto também. Opa, você também. Deus te abençoe. Deus abençoe minha irmã. Você está dormindo. Deus abençoe você. Deus abençoe, Deus abençoe. Eita, irmão Oliveira, passei a semana lembrando do senhor essa semana, viu? Glória a Deus. Glória a Deus, eu abri aquela geladeira lá e eu só lembrava de você. Abri a outra lá e disse: isso é a cara do Oliveira. Foi. Isso é o tempo todo lembrando do senhor, sabe? As coisas, é verdade. Glória a Deus. Está muito frio, não está não? Cadê o povo para cantar? Esse povo daqui canta bonito. Está na hora de cantar. Como é precioso, irmão, estarmos junto a ti. Oh, coisa boa. E juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu
você não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar. Coisa boa ver a senhora aqui. E para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Ana, eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais glória a Deus em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. amém, 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 amém. Eu acho que o meu tempo, se eu for ler os 5 capítulos, eu ainda estou no capítulo 2. Nós vamos passar a noite aqui. Só lembrando para você, um dos maiores e piores instrumentos você carrega com você, que é a tua língua. Tiago disse no capítulo 2, se você disser para mim que tem fé e não tiver obras, sua fé não vale nada. Então, prove que você tem fé e que a sua fé é tão poderosa que te deu a capacidade de dominar as coisas que querem te atrapalhar na vida. E entre elas, Tiago disse que nós temos a língua, que é como uma grande nau. Eu achei interessante isso. Uma nau, ela é dirigida por um pequeno leme. Agora lembra-se disso para nunca esquecer, leme e língua, todos dois começam com L. Você não esquece mais nunca. Que o leme dirige um grande navio e a sua língua dirige o seu corpo. E se você conseguir fazer com que sua língua, eita que coisa boa, olha, fale coisas boas, você sem perceber está dirigindo sua vida para uma vida de vitória. Diga aí, para a gente começar a semana, este é o dia que o Senhor me fez para ser alegre. A sua língua está dando um rumo à sua semana, ao seu dia. Obrigado, Senhor, porque o dia foi maravilhoso. Você não está percebendo o que você está falando, mas começa a dizer com a sua própria língua, dando rumo para a sua nau. Olha, minha vida é um fracasso, meus problemas assim, minha saúde é assim. E comece a falar, minha família é assim. Sua língua está dando rumo para aquilo que você está falando. Então, lembremos do início de como começou este culto, eu dizendo, a noiva palavra. Fale o que está na Bíblia, fale o que Deus diz para você falar, e você vai ver que a sua vida vai ter outra direção. Diga, meu casamento é uma bênção, minha saúde é maravilhosa, meu lar está abençoado, meus negócios são dirigidos pelo Senhor. Abra sua boca,
O que você tem coragem de falar aí? Derruma a sua nau agora. E ao invés de falar da vida dos outros, fale de você. O que você falaria de você? Ainda que você estivesse fracassado, será que a sua boca se abriria pelo menos para dizer: me perdoa, Senhor, use a misericórdia para comigo, me ajuda, Senhor, move a minha vida para um porto seguro, dá-me, Senhor, a tua bênção. Ei, abre a tua boca. E se alguém entrou aqui doente, diga aí: eu estou curado. É a tua boca, é a tua língua declarando a tua vitória. Se você acha que tem um nó sem ponta que você não consegue descobrir na sua vida, se você acha que aquilo é uma coisa difícil, diz: Deus está no controle da situação, minha vida pertence ao Senhor. Não pare de perguntar, de reclamar, de maldizer. Comece a abençoar a você mesmo. Aleluia. Será que tem alguma boca que se abre e diz: mas em todas estas coisas sou mais do que vencedor, por aquele que me amou. Eu gosto de gente que tem fé, mesmo nos momentos mais difíceis. O William Branham, saindo carregado da plataforma, ainda parou, ainda sem se sustentar, e gritou: Satanás, eu não estou derrotado. Aleluia, glória a Deus. Será que você pode dizer hoje à noite? É isto que você precisa aprender a dizer. Glórias ao nome de Jesus. Ei, nós viemos aqui, foi para isto, aprender a falar o que a palavra diz, sobre todos e quaisquer aspectos da tua vida, financeiro, as grandes guerras, os problemas, o seu casamento, a sua família, o seu lar, o que for que acontecer, diga: Deus é soberano. Eu posso até não conhecer a saída, e eu sei que muitos de nós não sabemos, mas eu conheço alguém que sabe. Será que você tem coragem de dizer: alguém sabe o que é melhor para mim? Diga aí o que o profeta dizia em todas as ocasiões: Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. Esta é uma semana feliz para todos vocês. Aleluia. Não se esqueça, pregue no espelho, para você levantar e olhar aquele papel pregado lá: este é o dia que o Senhor fez para sermos alegres. É o Salmo 118, acho que verso 24. Escreva lá, fale, recite todos os dias. Vá para o trabalho, vá para o trânsito, vá para qualquer lugar. E se qualquer mal aparecer, diz: eu já sabia, e este é o dia que o Senhor me fez, e eu não vou me entristecer com isto, porque a alegria virá logo em seguida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem é que entrou aqui com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma tristeza, com alguma mágoa, com alguma coisa travando a sua vida, quer levantar a sua mão e dizer: já foi embora, já foi vencido, a palavra de Deus o venceu hoje à noite. Aleluia. É você que está decidindo. Não adianta Deus tentar e querer te abençoar se você não quer ser abençoado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar um culto aqui, terminar essa parte, para nós mudarmos com um glória a Deus teu.
glória a Deus, porque o diabo acabou de perder brechas e lugares na tua vida. Renove o teu compromisso com Deus, de manter-se na palavra. Oh Deus, eu entrego esta parte do culto ao Senhor, declarando aqui com a minha boca que o Senhor abençoe, cure, liberte, salve, transforme, mude, espiritualize, moralize, eduque a vida de todos nós e nos faça terminar uma semana bem melhor do que a que está se findando. Que a próxima seja melhor, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe. O Senhor te proteja. O Senhor te dê vitórias. O Senhor aumente a tua fé. Deus abençoe a todos vocês. Em pé, vamos ler a Bíblia para virmos para a ceia do Senhor. Se os irmãos tivessem e cantassem o hino, ainda há esperança. Tem ou não? Há esperança ou não? Amém. Há esperança. Amém. Aleluia. Hoje de manhã eu ainda vi o Jean pregando, falando sobre a vida de Nabucodonosor, que Deus cortou sua fama, sua glória, como uma grande árvore, mas disse, ficou o toco, e Deus falou, vai brotar novamente. Que Deus faça isto. Oh, que coisa boa. Eu estou no mês da primavera. Primavera significa renovo e esperança. Eu tenho esperança de que algo maravilhoso ainda está por acontecer. Aleluia, glória a Deus. E quando chegar o verão, nós vamos colher muitos frutos, que a primavera fez as flores brotarem. Tem alguém para cantar? Irmã Natal? Árvore cortada. E nós vamos. Ah, é você que vai cantar. Tem. Tem uma florzinha que veio para ser apresentada na época da esperança. Esperança de uma filha maravilhosa, saudável, debaixo da proteção do Altíssimo. É assim que a senhora espera, irmã. Aleluia. Colha seus frutos. Querem assentar? Pode assentar, depois a gente levanta. Cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém diz, acabou a história aqui. Mas ainda bem, e a resposta vem do céu, e a última palavra em que termina ainda Deus.
Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso crescer na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Restaurou sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós servimos a Deus com alegria. E toda vez que eu escutava algum em dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, mas lembrava da promessa pra não desanimar. Esta promessa me dizia, esta promessa me garantia. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Aleluia. Eu, antes de ler a escritura da ceia, eu leio a última parte aqui do livro de Tiago, no capítulo 5, para a gente terminar. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. É incrível, não é? Porque depois de tudo isto foi feito, Elias desafia os profetas de Baal e de Azera, os extermina, e a Jezabel disse: você vai morrer. E ele foge com medo de Jezabel. E o irmão Branham, falando sobre este episódio, disse: e Deus lá no céu viu seu servo cansado, esgotado, depois de uma grande batalha, e correndo pediu para morrer.
E Deus não ficou irritado com ele. E Deus chamou um coro de anjos. E assim a vida. Muitas vezes estamos cansados dos problemas, das lutas, das dificuldades. O profeta disse: Deus chamou um coro de anjos e fez com que eles cantassem. E Elias adormeceu. E quando Elias dormiu, Deus chamou um anjo. O irmão Brana faz estas ilustrações, dramatiza isso e disse: mostra-me a palma das vossas mãos. E ele disse a um anjo de uma mão bem macia: vai lá e acaricia a cabeça do meu servo. Ele está cansado. E o anjo, com a mão bem macia, tocou a cabeça de Elias e ele acordou. E Deus havia dito para outro anjo: faça um pão com todas as substâncias, vitaminas, proteínas, aminoácidos, sais minerais, o que existe de melhor, e leve para aquele servo cansado. E Elias comeu e bebeu e dormiu. E Deus novamente o despertou e disse: coma mais, beba mais, a tua jornada ainda será longa. Então, às vezes, a gente volta para falar sobre este assunto assim, como o irmão Bernard tratou disso assim num drama. Mas sabe, irmão Jairo, conhecemos pouco sobre a natureza de Deus. Deus sabe até onde vai a força humana, até onde ele suporta uma pressão, e ele sabe também como consolar o seu coração. Não cobrou de Elias. Elias caminhou e foi até Horebe, e quando chegou lá, Deus se apresentou de uma maneira bem silenciosa e disse: sabe, tua missão não terminou. Volta e unge a Eliseu, profeta, em teu lugar, a Azael, rei da Síria, e a Jeú, rei de Israel. E parecia que tudo estava acabado, mas ele ainda iria treinar a Eliseu por 12 anos. Então, quando você pensar que é o fim, Deus ainda diz: você ainda tem muito para fazer. Quero dizer para vocês, vivam cada momento da sua vida. O Senhor sabe até onde está o seu limite e sabe como botar força em cada um de vós. Pode alguém dizer amém? Amém. Deus é um Deus, não é um velho rancoroso com um chicote que só quer te cobrar. Não, Ele sabe como tratar com as nossas limitações como homem.